Recompensa. A Polícia do Rio está oferecendo R$ 1.000 para quem souber o paradeiro do Dr. Bumbum. A advogada diz que médico não se entregou ainda porque tem síndrome do pânico. Fake news na saúde. O governo federal identifica mais de 1.000 boatos na internet sobre a vacinação. Baixa procura preocupa e doenças como sarampo avançam. Caso Vilela, quase 10 anos depois do crime e já condenada por má condução das investigações, a delegada Marta Vargas tem aposentadoria cassada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A Polícia do Rio de Janeiro está oferecendo uma recompensa de R$ 1.000 para quem tiver informações do paradeiro do médico Denis Furtado, conhecido como o Dr. Bumbum, e da mãe dele. Os dois fugiram depois da morte de uma paciente que fez uma cirurgia plástica na casa do médico, o que é completamente irregular. A defesa diz que ele tem síndrome do pânico e, por isso, não se entregou ainda. Denis foi indiciado 6 vezes aqui no DF e responde a pelo menos outros 10 processos na capital carioca. É um caso de muita repercussão. A gente vai conversar agora com Sérgio Amaral. Muito boa tarde, Sérgio. Algumas perguntas Rodrigo. Ficam no ar, Sérgio. Como, por exemplo, quem fiscalizava, como esse médico com tanto problema continuava atuando? Várias perguntas, né, ainda estão sem respostas, né, Rodrigo? E causou espécie. Ontem, a advogada dele convocou a imprensa, em princípio, para dar uma entrevista coletiva, mas que na hora os jornalistas que apareceram lá perceberam que ela queria só fazer um pronunciamento e falar essa história de que ele não se entregou porque sofre de síndrome do pânico e tudo. Mas aí quando os jornalistas começaram a fazer as perguntas que realmente interessam, né, as chamadas perguntas que não querem calar, ela não tinha resposta para nada. Ela não queria ou não quis, não tinha ou não quis responder. Ela não respondeu, por exemplo, por que ele deixou Brasília, deixou o imóvel, foi direto para o Rio, deixando aqui para trás as 6 investigações sobre ele. Por que ele praticava esse tipo de cirurgia, sendo que ele nunca foi um cirurgião plástico especializado nesse tipo de cirurgia? As perguntas verdadeiras, as perguntas que realmente interessam, ela não respondeu. Não dá para entender por que essa advogada acabou convocando a imprensa. Agora, de qualquer forma, fica o alerta, né? Com todos os problemas, teve uma coisa que ela falou que é verdade, né? Que ninguém pode ser considerado culpado antes do julgamento, mas não dá para negar que tem muita coisa aí mal explicada. E uma coisa importante, né, Rodrigo? Essa moça que morreu, infelizmente, muito vaidosa, uma senhora bonita e tudo, mas isso fica como lição também. Gente, para esse tipo de coisa tem que ter muito cuidado, não dá para fazer com qualquer esse tipo de procedimento, tem que pesquisar, tem que ser em clínica especializada, em clínica credenciada, com cirurgião plástico especializado, apto a fazer isso aí. Não dá para fazer uma pesquisinha de Google lá na internet e vai por isso mesmo. Tem que ser uma coisa muito bem feita para evitar esse tipo de tragédia, né? Fico alerta. Valeu, Sérgio. Então, olha, a ministra Rosa Weber negou nesta quarta-feira um pedido para que Lula fosse antecipadamente declarado inelegível. Vamos saber mais detalhes ao vivo. Hoje quem está com a gente é o meu xará Rodrigo Miranda. Muito boa tarde, Rodrigo. Agora, apesar dessa, em tese, vitória no TSE, teve uma derrota também na área penal, né, Rodrigo? É isso mesmo, Orengo. Não deu nem para comemorar, né? Podemos dizer assim. A vitória veio no Tribunal Superior Eleitoral, mas também acabou vindo uma derrota lá no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins, que está na presidência do STJ aí por conta do recesso, negou um novo pedido de habeas corpus para que Lula saísse da prisão. Então, ele continua preso lá em Curitiba, lá na Polícia Federal. Humberto Martins justificou a decisão aí no posicionamento expresso da defesa do ex-presidente em um recente julgamento de habeas corpus. Na ocasião, olha só, o advogado assinalou desinteresse em qualquer representação de terceiros que não estejam na defesa de Lula. Como a ação foi de um popular desse habeas corpus, o presidente do STJ, acabou negando imediatamente.
então não teve nem discussão. Lula segue preso, pelo menos por enquanto, né? Agora, em relação à decisão da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, que também está na presidência aí por conta do recesso, a defesa informou que a decisão foi tomada, foi uma vitória, né? Eles comemoraram bastante, e que a decisão foi tomada porque foi considerado que não houve nenhuma margem legal para indeferimento antecipado do registro da candidatura. Lembrando que o pedido para tornar Lula inelegível partiu do Movimento Brasil Livre, do MBL, mas acabou negado, pelo menos por enquanto. O assunto Lula vai dar muito pano para manga ainda, a gente ainda deve debater esse assunto até o fim do ano muitas e muitas vezes, principalmente a questão se ele vai sair ou não da prisão, se ele vai poder concorrer à presidência ou não. Mas hoje, em uma conversa na Band News FM, o ex-ministro do TSE, Henrique Neves, antecipou aí pra gente que depois de cerca de 10 dias ou 15 dias da oficialização da candidatura de Lula à presidência, o Tribunal Superior Eleitoral deve realizar um grande julgamento para definir aí se Lula vai poder ou não concorrer ao cargo de presidente do país. A gente resta agora esperar, né? Vamos acompanhar de perto toda essa situação aí para saber se ele sai da prisão, se ele vai poder concorrer ou não. Mas é um assunto muito polêmico, Oreno. Teremos mais capítulos, né, Rodrigo? Obrigado pela participação. Mais capítulos dessa novela. Agora, interessante, Sérgio, que no TSE a análise não é nem de mérito. Claro, é apenas verificar se tem ou não condenação em segunda instância. Exatamente, Rodrigo. Até lá, até como o Rodrigo disse, na hora que chegar no TSE, para o TSE resolver realmente a questão, até lá tudo não passa de factoide. A gente, como jornalista, a gente tem que cobrir, a gente tem que noticiar e tudo, mas é tudo factoide, né? Essa questão do STJ, por exemplo, não foi, na verdade, não chegou a ser uma derrota, porque a própria defesa do ex-presidente Lula já disse, já pediu ao STJ, olha, só avaliem o que nós pedimos, nós advogados constituídos. Aquilo que estava lá no STJ era de uma pessoa, um particular qualquer, que apresentou isso lá. Então, a pedido da própria defesa do ex-presidente Lula, isso nem foi analisado. Já a vitória no TSE, também a chamada vitória de Pirro. Vitória nada, porque o jogo não está julgado, o jogo não começou ainda, não está nem valendo. Como a ministra disse na decisão dela, como a candidatura nem foi registrada, ela não podia ser impugnada se não está nem registrada. Quer dizer, o jogo não começou. E na hora que o jogo começar, aí sim, como você disse, o TSE, na hora que for analisar o registro da candidatura do ex-presidente Lula, ele não vai ver se o ex-presidente Lula foi condenado com justiça, se o julgamento foi mal feito, se foi uma injustiça e tudo. O TSE, ou ao TSE, só cabe analisar o seguinte: o candidato está apto ou não. Se ele tem uma condenação em segundo grau, ele não está apto com base na lei da ficha limpa. E é isso só que o TSE vai responder. A história, se foi justo ou se não foi, é em outra instância, lá no STJ. Obrigado, Sérgio. Agora, já estão valendo as novas regras para os espaços fechados de lazer do Distrito Federal. Boates e cinema vão ter que indicar, a partir de agora, informações como rota de fuga e capacidade máxima. A medida vem 5 anos depois da tragédia da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, quando mais de 240 pessoas foram mortas em um incêndio. A recente norma tem caráter preventivo e determina que os donos ou responsáveis por espaços fechados de lazer da capital deixem em local visível para o público placas informando a capacidade da estrutura e uma rota de fuga em caso de urgência, além da autorização de funcionamento. Segundo a nova lei, a falta desses itens apresenta problemas considerados de risco aos frequentadores. A regra é voltada para boates, cinemas, teatros, auditórios, feiras de exposição, casas de jogos e locais com música ao vivo. A norma foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira com veto. Ao sancionar o texto, o governador tirou as penalidades de multa de R$ 500 e cassação do alvará. Outro objetivo da nova regra é evitar episódio como o da Boate Kiss. No início deste ano, a tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou 5 anos. 242 pessoas morreram no incêndio. O prédio tinha capacidade para 690 visitantes, mas a suspeita é de que mais de 800 estivessem no interior da estrutura. A seguir, fake news reduzem procura por vacinas. Só neste ano, o Ministério da Saúde já identificou mais de 1.000 boatos na internet. A quantidade está voltando já.